Mateus, capítulo de número 5, versículo 17, diz o seguinte: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim aboli-los, mas cumpri-los. Em verdade lhes digo que até que os céus e a terra desapareçam, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Portanto, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que seja dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será o menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Por isso eu digo que, se a justiça de vocês, Jesus está falando para nós isso, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e à dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Amém? Deus nos criou, cada um com certas particularidades, cada um com certas características, que não somente nos fazem únicos. Você é único, amém, irmão? Tem alguém que pode ser parecido contigo, mas você é único. Já dizia sua mãe. Que não só nos fazem únicos, mas que também demonstram que nós pertencemos a um determinado tipo de povo. Como assim? Bom, de maneira bem clara, o brasileiro, ele é diferente do espanhol, não é? Que é diferente do norueguês, que por sua vez é totalmente diferente do chinês. São povos diferentes, não é verdade? É muito bonito quando lá em Apocalipse, capítulo 7, João vê uma grande multidão que não se pode contar, e essa multidão é constituída por povos de todas as nações, tribos e línguas. E como que ele vê isso? Por causa das características, por causa do jeito de se vestir, do jeito de se falar. Quando nós olhamos para Israel, povo de Deus, nação escolhida por Deus, nós também vemos isso. Haviam muitas coisas que distinguiam aquele povo: as suas festas, os seus ritos, a sua forma de viver, até mesmo aquilo que eles podiam comer ou não podiam comer, são coisas que são características do povo de Israel. No entanto, existe uma coisa que está acima de tudo isso. Existe uma coisa que caracteriza Israel, o povo de Deus, mais do que qualquer uma dessas coisas. E essa coisa é a lei de Deus. Se existe algo que caracteriza, que praticamente personifica ali o povo de Israel, é a lei de Deus. E diferente do que muitas pessoas acreditam hoje, a lei ela não era um conjunto de mandamentos religiosos ou de ordenanças que as pessoas deviam cumprir com medo de um Deus raivoso que iria castigá-los. Nós devemos lembrar o seguinte: vamos voltar muito tempo atrás. Quando o povo de Israel sai do Egito, o povo vai para o Egito ali com José, se estabelece no Egito, é salvo por Deus ali da fome, e ele se estabelece, fica por um bom tempo. Quando o povo é liberto por Deus do Egito, Deus agora conduz o seu povo por meio do deserto, e nesse processo Deus tem um trabalho, o trabalho de transformar esse povo, esse amontoado de gente, numa nação. E como que Deus ele faz isso? Quando ele liberta o povo da escravidão, agora ele começa a ensinar esse povo a ser o povo da aliança, e isso através das leis que ele dá ao seu povo. É nesse contexto que nós vemos que a lei de Deus que é dada ao povo é dada por intermédio de Moisés. Lembra de Moisés? Não do Silvio Santos, o Moisés da Bíblia mesmo. Moisés, esse aí não. Moisés ele sobe no monte para falar com Deus, para receber de Deus a lei, e a partir daquele momento Moisés ele não só é visto pelo povo de Israel como o grande libertador do povo da escravidão do Egito, mas Moisés passa a ser visto como o mediador da lei, um legislador. É ele que
traz a lei que Deus entrega ao povo e a lei que organizaria a nação de Israel como a nação escolhida por Deus. Agora sim, como uma nação, não como uma tribo qualquer. Se nós formos atentos aos primeiros 5 livros da Bíblia, sabe? Os primeiros 5 livros da Bíblia, quando você começa a ler naquela sua leitura anual, Gênesis está tudo bem, você fala, uau, maravilhoso. Êxodo está legal. Quando começa a chegar em Números e Levíticos, você já fala, meu Deus do céu. Pode pular? Será que Deus está vendo? Né? Você estava no 17, no outro dia você já está no 25. Como? Não, é que fala de número, fala de lei, essas leis nada a ver. A gente fala isso, a gente pensa isso. Se a gente for ver, e se a gente for analisar mesmo, o que a gente encontra nos 5 primeiros livros da Bíblia, que o judeu chama de Torá, o que nós encontramos ali são leis que organizam a vida do povo. E são leis que tratam de todos os aspectos da vida do povo de Deus. A lei ensinava como que o povo deveria adorar ou não. A lei ensinava como ele deveria tratar o próximo. A lei ensinava como lidar com a justiça. A lei ensinava sobre pureza. A lei falava sobre alimentação. A lei falava sobre descanso. A lei falava até mesmo sobre como lidar com a terra. Como lidar com o plantio, com o gado. Ou seja, a lei de Deus molda a vida de Israel a tal ponto de falar um pouco de tudo e conduzir o povo àquilo que Deus tinha como sua vontade. A lei moldava a vida do povo de Israel. A lei, ela era algo que marcava a identidade do povo de Deus. E isso nós vemos não só nos 5 primeiros livros da Bíblia, quando você vê que o povo sai do Egito e Deus está falando a um povo recém-saído da escravidão, mergulhado na cultura do Egito, não só nos 5 primeiros livros, mas durante todo o Antigo Testamento. A lei, a Torá, é a base para todo o Antigo Testamento. Então você vê isso lá em Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, você vê lá, mas você vê ecos, você vê resquícios de tudo isso em todos os outros livros da Bíblia. A lei era algo importante ao povo de Deus. A lei moldava a vida do povo de Deus. A lei era uma característica, era algo que marcava a identidade desse povo. Ter isso em mente, para você não pensar que eu comecei falando coisa nada com nada, ter isso em mente nos ajuda a compreender o que está acontecendo aqui no nosso texto de Mateus, capítulo 5, versículo 17 ao 20. Como nós vimos alguns domingos atrás, não sei se você estava aqui, se você não estava, está lá no nosso canal do YouTube já disponível. Existem certas semelhanças que o evangelista Mateus, o escritor desse evangelho que nós estamos trabalhando e meditando, existem semelhanças que o evangelista Mateus, ele demonstra entre Jesus e Moisés. A gente já viu assim como Moisés ele nasce e ele é poupado ainda como um bebê, Jesus também. A gente vê várias semelhanças e aqui também a gente vê semelhanças. E é certo pensar que algumas pessoas, por conta dessas semelhanças que eles notavam entre o Jesus se portando, Jesus ali trabalhando, Jesus se revelando, certas pessoas despertavam a curiosidade, mas também despertavam algumas dúvidas. Porque nessa época, ou seja, melhor dizendo, desde Deuteronômio, desde Moisés, se tem a expectativa não só do Messias, mas se tem a expectativa de alguém que é prometido por Deus, e é prometido a Moisés e ao povo. Deus levantaria no meio do povo, no meio dos irmãos ali de Israel, um profeta tal qual Moisés. Se tinha uma expectativa. Alguém vai ser levantado por Deus no meio do povo, e essa pessoa vai ser que nem Moisés. Então pense no seguinte, as semelhanças são essas. As semelhanças são essas, eles estão vendo Jesus. Em meio a essa expectativa que um profeta se levantaria e seria igual a Moisés, ou até maior do que Moisés, surge Jesus. Ele é aquele que sobe ao monte, igual Moisés sobe no monte. Jesus é aquele que fala com autoridade que ninguém tinha.
Você sentia isso nas palavras de Jesus. Jesus é aquele que atrai multidões. Jesus é aquele que realiza diversos milagres. Jesus agora, como Moisés, está ensinando e formando um povo. Porém, logo no início do seu ensino, aqui manifestado pelo capítulo 5 de Mateus, Jesus ele começa ensinando e formando o povo, contrariando a crença daquela época, e por que não dizer também a crença de hoje em dia? E qual que era a crença da época? Aqueles que são felizes, ou como a palavra de Deus gosta de usar esse termo, aqueles que são bem-aventurados, se cria da mesma maneira que nós cremos. Quem é bem-aventurado? Quem é feliz? Quem é mais do que feliz? Aquela pessoa que tem posses, aquela pessoa que tem dinheiro, que tem influência. E Jesus vai contrariando tanto a ideia rabínica, tanto a ideia da cultura judaica da época, como a nossa também cultura aqui se baseia nisso. Quem é a pessoa que é um abençoado dentro da igreja? A gente fala assim, aquela pessoa que ganhou um carro no mês passado, aquela pessoa que mudou de casa. Né? A gente colhe às vezes testemunhos assim, a gente pensa que o testemunho é só isso. Olha, eu era um pobre, um miserável, agora eu sou o dono da empresa. A gente julga assim, só que Jesus, ele já vai na contramão, tanto da crença religiosa da época, quanto da nossa crença religiosa. Porque os bem-aventurados não são aqueles que guardam a lei e agora são prósperos por terem guardado a lei, como se fosse uma barganha, uma troca. Os bem-aventurados não são aqueles que possuem um currículo religioso exemplar. Essa pessoa ora, essa pessoa jejua, essa pessoa dizima, essa pessoa não falta na igreja, essa pessoa faz campanha, essa pessoa sobe no monte, essa pessoa unge as coisas, essa pessoa é a pessoa maravilhosa. Não, Jesus não fala isso, pelo contrário. Bem-aventurados, segundo aquilo que Jesus afirma, são aqueles que são pobres em espírito, aqueles que nada têm, que nada podem fazer por si mesmos. Bem-aventurados são os mansos, são os misericordiosos, são os pacificadores, os que têm fome e sede de justiça. Jesus afirma quem são aqueles que pertencem ao seu reino, os bem-aventurados. E então depois disso Jesus, ele aponta, como nós já vimos, para a influência deles. Olha, quem pertence ao meu reino são esses. Aqueles que têm fome e sede de justiça, que são perseguidos por causa da justiça, que são misericordiosos, que são pacificadores. Vocês já sabem quem são eles. E esses daí que são bem-aventurados, eles devem exercer influência no mundo. Não é a classe religiosa da época, não é o sumo sacerdote do templo aqui em Israel nos dias de Jesus, não são os fariseus, os saduceus, não é nenhum desse tipo de gente que Jesus fala, você é sal e luz. Quem é? Aqueles que são bem-aventurados, aqueles que fazem parte do reino de Jesus. É então, irmão, que ouvir tudo isso, perceber as semelhanças, ver aquilo que Jesus está fazendo, aquilo que Jesus está falando, ver, saber dos milagres, faz com que surgisse na mente daquelas pessoas uma dúvida. Esse Jesus que surgiu, que veio de Nazaré, o que ele está fazendo? Afinal, o que esse tal de Jesus, ele está pensando? Será que agora esse Jesus que está em cima do monte, como Moisés esteve, recebendo a lei, e será que esse Jesus que está falando dos seus súditos, dos seus discípulos, será que ele está se opondo à lei? Ou melhor, será que ele está renovando as coisas? Será que Jesus está trazendo uma nova revelação? Nós gostamos disso, né? Ah, qual é a revelação nova? Eu quero novas revelações. Tem um grupo de pagode aí, um grupo de samba, sei lá o quê. As pessoas se perguntavam, se questionavam, será que tudo isso que foi dito aqui atrás, sabe, aqui ó, nas páginas iniciais, aqui antes de Mateus, será que tudo isso não vale mais? Será que aquilo que Jesus está fazendo é que ele está se colocando no lugar de Moisés? Será que Jesus está se colocando no lugar dos profetas? Afinal, ele está ensinando um novo ensino. As pessoas pensavam isso. Afinal, ele se levanta como um mestre de verdade, alguém que tem autoridade, alguém que tem poder, não só em palavras, mas em atitudes. Será que ele está planejando em tomar o lugar de Moisés? Será que ele está tentando apagar tudo o que aconteceu? Talvez algumas pessoas vão ouvir isso hoje, vão falar, Alex, amanhã eu tenho que... Estou preocupado em acordar cedo amanhã.
Alex, o que o pessoal estava pensando lá atrás? Tem nada a ver com a minha vida hoje. Amanhã eu tenho serviço, amanhã eu tenho trabalho, amanhã eu tenho que estar cedo, sabe, tem um monte de coisa para acontecer nessa semana. Alex, você não sabe o que aconteceu comigo. E aí a gente pensa que esse tipo de questionamento do pessoal daquela época é um questionamento vazio, é um questionamento sem sentido. Porém, irmãos, mesmo nos nossos dias, esse questionamento, essas perguntas são valiosíssimas. Porque afinal, por mais que você às vezes tente não assumir, muitos de nós temos dificuldade em compreender como aquilo que Jesus ensinou e aquilo que nós encontramos no Novo Testamento se relaciona com o Antigo Testamento. Às vezes, e eu sei por experiência própria, por pessoas que me procuram, me chamam, me ligam, mandam mensagem. Às vezes as pessoas têm dificuldade, não só quando a gente entra lá em Levítico, não só quando a gente entra lá em Deuteronômio, em Números, que é difícil mesmo. Mas às vezes as pessoas têm dificuldade de ler o básico. 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, Eclesiastes. Salmos é bacana, Salmos é mais da hora. A gente gosta de ler, é simples, é mais fácil. Mas você entra para um Ezequiel da vida. Já leu um Ezequiel da vida, irmão? Com aquelas revelações e um trono em roda, um negócio doido, e aparece o anjo tem olho na asa, tem olho no bando de lugar. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Muita gente tem dificuldade com o Antigo Testamento. E por conta disso, existem dois extremos nas igrejas de hoje. O primeiro extremo é aquele que fala assim, olha, a gente vive na nova aliança, então tudo que foi falado na antiga aliança não vale nada. É uma historinha legal, no Kids é bacana. Falar sobre Davi, matou o gigante. Falar, sei lá, sobre Elias, um grande profeta, são histórias legais. Falar sobre Sansão, é legal. Falar sobre Abraão, olha que bonita a história de Abraão. A gente tem um lado, tem um desses extremos que olha para o Antigo Testamento e vê só boas histórias. E para o cristão, aí eles assumem que isso não tem peso nenhum, não vale de nada. Esse é um extremo, só que a gente vai para o outro lado. Aí o outro lado talvez até um pouco pior, irmão. Porque o outro lado supervaloriza o Antigo Testamento. O outro lado supervaloriza o Antigo Testamento a ponto de trazerem para a igreja dos dias de hoje características e costumes que faziam parte apenas daquele período na história e daquele povo. Esse tipo de pensamento causa aquelas aberrações que nós vemos hoje, como altares de igrejas cristãs com arca da aliança, já viu? Eu mandei para o Anderson essa semana. Eu mandei para o Anderson, falei, cara, olha só que loucura, cara. Eu entrei no Instagram de uma igreja que eu passei na rua, fiquei curioso. A igreja tinha a foto do pastor, do bispo e da bispa. Assim, falei, meu Deus do céu, isso é muito brega. Eu vou ver o que está acontecendo. Quando eu entrei, uma arca da aliança, falei, meu Deus do céu, é o quê? É judeu, é cristão? A gente fica sem entender. Aí a gente vê pastor com talit, né? O talit, que é aquele manto de oração judaico, e o kippá. Fica bem no cucuroco aqui, né? Bem onde o pessoal fica calvo, né? Já para esconder aqui. Pastor pregando, falando em línguas, rajada de glória, parecendo judeu. Ou então a gente vê aquelas aberrações como aqueles que se autodenominam profetas e começam a tocar chofar no meio do culto. Um dia eu estava tocando aqui, irmãos, na igreja, daqui a pouco entrou um abençoado com um berrante desse tamanho. Eu falei, alguém chamou o rei do gado? Alguém trouxe, vai tocar o quê? Cadê os bois? Para onde? A gente vê esse tipo de aberração, dentre tantas outras coisas. Eu mostrei para o Anderson, né? A meia estava escrita assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. E aí você compra a meia, aí você usa a meia. Que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. E dá dinheiro, irmãos. A gente às vezes fica aí, ó, se matando, sendo transparente, sendo verdadeiro. Se a gente vendesse, ó, mas a gente prefere ser fiel à Bíblia mesmo. Presta atenção, vou te ensinar uma coisa. Vou fazer um parênteses aqui. Uma das características, você vai perceber isso. Seja como a igreja de Bereia, seja como os bereanos. Uma das características de igrejas que pregam constantemente prosperidade, não há problema pregar sobre prosperidade, amém? O problema é quando só se prega sobre isso.
Já fui em igrejas que assim, o momento da palavra era 15 minutos, o momento da oferta 40, e no final ainda tinha um voto, e no final o pastor ainda relembrava algumas coisas. Você que não conseguiu, corre atrás, pega empréstimo, pede emprestado, usa o VR, a gente está passando VR, VA, vai passar tudo isso aí. Uma das características dessas igrejas que pregam abundantemente prosperidade e triunfalismo, sabe aquele negócio de, você vai vencer, você vai ganhar mais, dobrar, e não sei o que lá, que fazem essas promessas. Uma das características é que essas igrejas pregam absurdamente muito mais o Antigo Testamento do que o Novo. Já percebeu isso? Por quê? Porque é muito mais fácil, irmão, eu falar para você, seja como Salomão. E no próximo domingo traga aqui 22 mil reais, porque 22 mil bois ele oferece em sacrifício. Traga 22 mil reais, porque quando você colocar nessa arca os 22 mil reais, vai ser maravilhoso, que a gente vai pagar um monte de conta. Mas quando você colocar nessa arca os 22 mil reais, Deus vai aparecer para você em sonho, e Ele vai falar, pede-me o que tu queres. Não é muito mais, né? Uau! Não é maravilhoso você ouvir isso? Mas aí eu te pergunto, o que esses lobos fazem? Porque é assim que o Novo Testamento se refere a eles. Lobos em pele de cordeiro. O que esses lobos fazem? Que é pegar promessas que não são feitas a nós, promessas que são feitas às vezes ao povo de Israel, promessas que às vezes são feitas a determinados personagens da história, e fazer essas promessas para a minha vida e para a sua vida. O que eles fazem é deturpar a palavra de Deus. Então a gente tem dois extremos: aqueles que desprezam o Antigo Testamento e aqueles que supervalorizam o Antigo Testamento. Irmão, eu vou preferir ser Salomão. Eu vou querer ser Paulo, que fala assim, estou acostumado a viver, passar necessidade. Já estou acostumado a passar fome, a comer, a estar nu, a estar vestido. Não é legal isso? Não é bacana isso? É muito melhor o outro. Só que isso são aberrações. Evitar esses dois extremos é algo que nós precisamos fazer, e nós só poderemos fazer se nós compreendemos como Jesus se relaciona com tudo aquilo que nós encontramos no Antigo Testamento. Ponto. Voltamos para o nosso texto. No versículo 17, por exemplo, aqui de Mateus capítulo 5, Jesus ele usa a expressão, a lei e os profetas. Você viu isso? Versículo 17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Jesus está usando aqui a maneira mais comum entre os judeus para se referir à antiga aliança, para se referir às escrituras do Antigo Testamento, aquilo que nós encontramos de Gênesis a Malaquias. Jesus está falando aqui que toda a revelação de Deus, que Deus havia dado ao povo, é sobre isso que ele está falando. E ao usar esse termo, leis e profetas, ao se referir ao Antigo Testamento, às escrituras da antiga aliança, Jesus faz uma afirmação clara e objetiva. A sua missão não é destruir. A missão de Jesus não é anular, não é extinguir aquilo que foi dito, aquilo que foi ensinado. Então, Alex, está valendo a promessa do Salomão? Calma lá, irmão. Então está valendo a promessa que onde eu pisar a planta dos meus pés vai ser meu? Espera, irmão, deixa até o final do sermão, aí você chega nessa conclusão ou não. Pelo contrário, Jesus não veio abolir, Jesus não veio extinguir com aquilo que foi dito, com aquilo que foi ensinado. Não, Jesus diz e ele declara que ele veio cumprir tanto a lei como aquilo que os profetas disseram. Isso significa que tudo aquilo que nós observamos nas Escrituras encontra em Cristo Jesus sentido verdadeiro e a sua plena realização. É em Cristo Jesus que nós vemos cumprimento, é em Cristo Jesus que nós vemos realização de todas as promessas, de todos os apontamentos. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós precisamos perceber que ele não é apenas uma coleção de histórias bacanas e bonitas. O Antigo Testamento não é uma coleção, um livro de leis de um povo que nós não fazemos parte, que nós nem conhecemos.
Nós precisamos olhar para o Antigo Testamento e perceber que ele é uma história que aponta para alguém. O Antigo Testamento é uma história toda que aponta para uma pessoa. A lei moral que apontava para um padrão de santidade que Deus exigia do povo, aponta para uma pessoa. Quando nós vemos a lei moral, aquilo que era bom ou não de Israel fazer, sim ou não, nós observamos história por história de pessoas no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, que repetidamente tentaram, mas falharam. Nós vemos história após história de homens e mulheres de Deus, que tentaram cumprir aquilo que a lei mandava e falharam todas as vezes. Todos falharam, todos pecaram. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que ele viveu aquilo que nós não conseguiríamos viver. Jesus, ele cumpre a lei como nós não conseguiríamos. Jesus obedece perfeitamente à vontade do Pai. Aonde Davi, aonde Salomão, aonde os reis erraram, aonde nós tropeçamos, Jesus permaneceu fiel. Aonde aquilo que a lei exigia algo pesado demais de nós, porque nós não somos capazes, Cristo cumpriu. Vejamos, por exemplo, a própria estrutura da vida religiosa de Israel. Os sacerdotes do Antigo Testamento, eles eram considerados como mediadores. Alguém que fazia ali o meio campo entre o povo e Deus. Você tinha que levar o seu sacrifício para o sacerdote, e somente o sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, somente o sacerdote podia oferecer o sacrifício, somente o sacerdote tinha esse ofício. Hoje nós sabemos que Cristo é o verdadeiro grande sumo sacerdote, como diz em Hebreus, e que Cristo é o único mediador, não há outro mediador, não há outra mediadora entre Deus e os homens. A antiga aliança apontava para Cristo. Os sacrifícios que eram oferecidos no templo também apontavam para a necessidade de perdão. Você pecava, e uma vez por ano você tinha que trazer um cordeiro sem mancha, um cordeiro perfeito, para você trazer ele até o templo. E ali no templo, você levava até o sacerdote olhava para aquele cordeiro, via se ele era digno ali do sacrifício ou não, e no momento do sacrifício você colocava a mão sobre o cordeiro, e ali o sacerdote degolava aquele cordeiro, e enquanto jorrava aquele sangue daquele sacrifício, se entendia que o seu pecado era expiado por causa daquilo. Porém, você ia para sua casa, às vezes você viajava dias e dias para voltar para sua casa. Só que você ficava mais um ano pecando, e você tinha que voltar no próximo ano com mais um cordeiro, para que você pudesse oferecer para expiar os seus pecados. Isso aponta para a necessidade de perdão, aponta para a necessidade de reconciliação, só que esse cordeiro também aponta para o verdadeiro cordeiro de Deus, aquele que foi oferecido de uma vez por todas, por todo o pecado do seu povo. Não é necessário todo dia você ir e oferecer um cordeiro. Não é necessário você todo ano ir e oferecer um cordeiro. Não, o cordeiro já foi oferecido. O cordeiro é Cristo Jesus. Sejam as festas, sejam os rituais, seja o templo, seja toda a estrutura da antiga aliança, tudo isso preparava caminho para aquilo que Deus realizaria no futuro, plenamente, na pessoa de Cristo Jesus. Quando você lê o Antigo Testamento, a gente precisa ter essa ideia. Tudo isso aqui está apontando para algo. É um grande outdoor, é uma grande placa, um grande luminoso, falando, olha, isso aqui é importante, mas é importante porque aponta para alguém, e esse alguém é Cristo. Olhemos para as promessas do Antigo Testamento. Olhemos para os personagens da antiga aliança. Tudo apontava para Jesus. Os reis, os profetas, os líderes que surgiram ao longo da história, eles eram de certa forma sombras. A gente acabou de cantar isso, sobre sombras, sobre figuras. Eles eram apenas aquilo, muito pequeno, é algo que está nos pés, é algo que está no chão. Eles eram sombras, eles eram figuras.
Na teologia a gente fala de tipologias. Eles eram figuras que antecipavam a vinda do verdadeiro rei. Você olhava para Davi. Davi é o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi é aquele que adultera com Betseba. Davi é aquele que mata Urias. Davi é aquele que pensa que vai ficar tudo bem. E não fica tudo bem. O homem segundo o coração de Deus não conseguiu ser santo. Porque ele não conseguiria. Ele é pecador. Só que Davi aponta para um verdadeiro rei. Alguém que cumpriria aquilo que Deus espera, que cumpriria a lei. Cristo Jesus. Os reis, os profetas, o templo, as festas, tudo isso apontava para a vinda do verdadeiro rei, para a vinda do verdadeiro profeta, para a vinda do verdadeiro libertador. Moisés é usado por Deus como um grande libertador, mas ele só liberta da escravidão do Egito. O povo continua pecando. O povo ainda é escravo de algo. Quando não, de uma mentalidade que amava o Egito e gostaria de voltar, ou às vezes era escravo de uma mentalidade que, olha, Moisés demorou muito, Arão, vamos fazer um bezerro de ouro e vamos adorar esse bezerro. Eles podem ter saído do Egito, mas Moisés não consegue trabalhar no coração do povo. Moisés não é poderoso, ele é um libertador, mas não o grande libertador. Cristo é o grande libertador. Ao dizer que ele veio cumprir, Jesus está afirmando que toda a história da redenção culmina nele. Toda a história da redenção tem o seu clímax, tem o seu grande ponto. O grande ponto da história está em Cristo Jesus. Tudo aquilo que Deus havia prometido, tudo aquilo que Deus havia anunciado ao longo de todas as Escrituras, encontra a sua realização em Jesus. O Antigo Testamento não são apenas histórias bonitas de homens e mulheres de Deus, é a história de Deus trabalhando durante séculos e séculos, para que no momento certo Ele enviasse à terra o seu filho, o seu único filho. É então que talvez surja um problema para aqueles que ouviam Jesus naquele tempo, e talvez um problema para nós também. Porque afinal, se Cristo Jesus Ele cumpre, como ele diz aqui, aquilo que a lei exige, se Cristo Jesus é a realização das promessas do Antigo Testamento, então o que a gente vai fazer com todas essas páginas da nossa Bíblia, entre Gênesis e Malaquias? Será que isso não serve para mais nada? É só isso, só sobre Jesus? A gente pensa isso, só sobre Jesus, irmão, já estaria suficiente. Mas Deus ele não tem mais nada, nenhum outro propósito. A verdade é que sim, o principal propósito das Escrituras é revelar Cristo. Tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Ah não, Deus escreveu a Bíblia para falar para mim, para falar comigo. É um propósito secundário. É claro que Deus fala contigo. Mas isso é secundário. O primário, o propósito principal de Deus, Ele trabalhar na história para que hoje você e eu tivéssemos esse livro nas nossas mãos, para você deixar ele guardado lá, então deixar no Salmo 91, não, você lê a Bíblia, amém? O povo da Vivendo em Amor lê a Bíblia, glória a Deus por isso. Mas o principal propósito é revelar Cristo. Deus fala comigo através de sua palavra, sim, mas Ele fala principalmente a respeito de Cristo. Para que você conheça Cristo, para que você entenda quem Cristo foi. Deus tem um propósito principal, mas tem propósitos secundários nas Escrituras. Por esse motivo, Jesus continua o seu ensino aqui em Mateus capítulo 5. Então ele corrige esse pensamento. Porque se Jesus acabou de falar que ele não veio abolir, ele não está dando uma nova lei para nós, aqui no versículo 17. Ele está falando que ele veio cumprir, então a gente não precisa mais se preocupar, é isso. Vamos rasgar o Antigo Testamento e nunca mais vamos abrir, porque isso é coisa de judeu. Pelo contrário, Jesus, ele revela que o cumprimento da lei, por intermédio dele, não significa o seu desaparecimento. O versículo 18 é exatamente isso. O fato de Jesus ter vindo para cumprir a lei e cumprir aquilo que os profetas disseram, não quer dizer que agora a lei, aquilo que os profetas profetizaram, deve ser excluído, deve desaparecer. Não. Aí já cai por terra a galera que despreza o Antigo Testamento. Jesus, ele afirma que
tudo isso é precioso, tudo isso tem importância, enquanto os céus e a terra estiverem aqui. Você está pisando aí nessa terra, irmão? Ou está com a cabeça lá no mundo da lua? Alguns estão, né? Está com a cabeça lá em Marte, lá em Saturno. Você está pisando nessa terra, ainda existem os céus. O Henrique falou assim, vamos ver se vai ter até o meio do ano, né? Esse negócio de guerra ali, alguém aperta um botão, acabou. Fica tranquilo, Deus tem o controle de tudo, irmão. Amém? Mas enquanto existirem céus e terra, Jesus fala, olha, essa palavra ela continua. Enquanto existirem céus e terra, não desaparecerá dessa palavra a menor letra, o menor traço. Nós devemos ter em mente que a lei ela não só apontava para Cristo, que a antiga aliança não só apontava para Cristo, que de Gênesis a Malaquias não só apontava para Cristo, mas também revela o caráter de Deus. Quando você lê Levítico, você vê um Deus que é zeloso pelo seu povo, um Deus que é santo, e a sua lei, como Paulo diz em Romanos 7, é santa, é boa. E Deus dá essa lei não porque Ele quer punir o povo, porque Ele é malvado, porque Ele quer colocar o povo debaixo ali do seu domínio, é um Deus mau. Não, Ele faz isso porque é um Deus bondoso, santo e que quer ver o bem do seu povo. Um pai, quem é pai aqui? Quem é pai, quem é mãe? Um pai quando diz para o filho, olha, não coloca o dedo na tomada, ele faz isso porque ele é ruim, e ele quer privar a criança da experiência maravilhosa de tomar um choque? Não, né? O pai quando faz isso, não coloca o dedo na tomada, abençoada, abençoada, ele faz isso porque ele entende que aquilo é ruim para a criança. A mesma maneira quando Deus ele entrega suas leis, quando Deus ele revela aos seus profetas, Deus está mostrando algo de si. E também ao mostrar algo de si, Deus revela um padrão pelo qual Ele espera que o homem viva. Deus é o Deus santo que fala assim, sede santos porque eu sou santo. Deus é o único que pode falar isso. O pastor não pode falar isso, irmãos. Está muito longe de poder falar isso. O apóstolo, o bispo, ninguém consegue falar isso. Sede santos porque eu sou santo. Não, Deus é o único que pode falar isso e Ele faz. O fato de Cristo ter cumprido aquilo que nós não conseguiríamos cumprir, não significa que a revelação de Deus perdeu o seu valor. Não significa que você não pode mais ler o Antigo Testamento. Não significa que você não encontra preciosidades ali nas Escrituras da Antiga Aliança. E também não significa que você pode viver de qualquer maneira. A lei fala para eu ser santo, eu não consigo, Cristo veio e agora é santo. Então agora eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso viver a minha vida da maneira como eu quero. Pelo contrário, o que Jesus ensina aqui nesse texto, mostra que a relação do seu discípulo com a revelação de Deus se torna ainda mais séria. O que Jesus mostra aqui nesse texto é que a relação nossa com a revelação de Deus é muito mais profunda. Note que no versículo 19, Jesus ele fala negativamente de dois tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa é aquela pessoa que pega a Bíblia, e aí ela abre assim, né, como se fosse a bola de cristal. A gente faz assim, ó, e aí abre. E aí é aquela pessoa que escolhe aquilo que ela vai cumprir ou não vai cumprir. Isso aqui é bom, isso aqui dá, isso aqui é legal. Tem uma promessa. Isso não é tão bacana. Aí ela faz. Isso aqui é bacana, isso aqui é legal. Isso aqui não é tão legal. Eu lembro uma vez, já falei para vocês isso, que eu fui fazer um exame e eu estava muito ansioso, porque aquele exame que você entra na máquina, como é que é o nome? Ressonância, né? Até esqueci, tá vendo? A mente tentou apagar isso. E eu fiquei muito ansioso, eu falei assim, vou para a palavra de Deus. Aí eu abri, cai Antigo Testamento, aí abri. E fulano não sei o que, viveu e morreu. Eu falei, ô Jesus, isso não é bom. Aí fechei de novo, aí abri de novo. E morrerá, certamente morrerás. Eu falei, não, tem algum problema nisso aqui. Eu falei, eu fico com a palavra de Deus, eu sei que Deus sai na minha frente, cuida de mim. Mas a pessoa, Jesus fala primeiramente negativamente a esse tipo de pessoa. É aquela pessoa que escolhe o que é bom e o que não é bom da lei. A pessoa escolhe, não é Deus. Isso aqui é bom,
Isso aqui eu vou fazer, porque está prometendo vitória na certa. E fugir do pecado. Não, esse não. E a gente até escolhe qual pecado é bom, né? Esse pecado tudo bem, esse pecado não. Isso aqui beleza, isso aqui não. Jesus fala negativamente a esse tipo de pessoa. E o segundo tipo de pessoa que ele fala negativamente é aqueles que acreditam na lei, aqueles que conhecem a lei, mas aqueles que não manifestam, que não praticam. O que Jesus espera dos seus discípulos é que eles não apenas conheçam a vontade de Deus, mas que eles também pratiquem a vontade de Deus. O fato não é só você abrir a Bíblia, ser bom de Bíblia. O fato não é somente você vir à igreja e você conhecer todas as doutrinas. O fato não é só você ser um crente bom de igreja, mas um crente bom de vida com Deus. O que Jesus espera dos seus discípulos não é que eles conheçam apenas a vontade de Deus, mas que eles pratiquem a vontade de Deus. Ser discípulo de Cristo significa levar a sério aquilo que Deus revelou sobre si, sobre a sua vontade, e permitir de certa forma que isso molde as nossas vidas. O que você conhece de Deus, meu irmão? O que você conhece de Deus, minha irmã, tem moldado a sua vida? O que você tem ouvido quando você vem na igreja tem moldado a sua vida? Você tem observado que existem coisas que precisa abandonar? Ou talvez você só é bom de banco. Alex, se eu fosse jogador, não entrava no campo, só ficava no banco. Bom demais. Você é bom de esquentar a cadeira. Ah, Alex, isso aí é o meu chamado. Vai nessa, irmão. Meu chamado é deixar esse banco quentinho para o próximo irmão. Não, irmão, levanta. Trabalha, irmão. Precisa aí de voluntários, em nome de Jesus. Já fica aí a deixa. Já fica aí o parênteses. Deus, Ele não nos chama, Jesus, Ele não espera dos seus discípulos que a gente apenas conhece, que a gente apenas saiba. Ele espera que nós venhamos também praticar. Essa palavra que nós ouvimos domingo após domingo precisa moldar as nossas vidas. Na sua semana você precisa lembrar, nem que seja um terço. Alex, eu tenho dificuldade de lembrar, irmão, eu já falei para você. Traz um papel, traz uma caneta, anota. Você coloca o seu cérebro para funcionar, porque você escreve, o seu cérebro lê e fica num looping, depois você volta nisso. Tira a foto, porque depois o Google manda para você, há um ano atrás. Aí você fica com uma frase dessa, que aparece no telão. Há uma semana atrás, aí você fala, aí ó, Deus falou com você do nada, no seu celular. Tem dificuldade de lembrar, então faça isso, irmão, porque não basta apenas a gente conhecer, não basta apenas a gente estar aqui, se isso não tem moldado as nossas vidas. E aí, como se não bastasse, ai Jesus, como se não bastasse mostrar a seriedade do chamado ao discipulado, Jesus deixa as coisas mais difíceis. Diga glória a Deus por isso. Difícil, né? Esse glória a Deus saiu com tanta resistência agora, né? Você fala, ai, aleluia, né? Você fala assim, ó Jesus, eu estou vendo um anjo aqui, 7 dias, você vai ter... Aí você, oh, aleluia! Agora eu falo que Jesus torna as coisas mais difíceis, fica até difícil dar glória a Deus. Mas Jesus torna as coisas mais difíceis aqui. Porque em Mateus capítulo 5, versículo 20, ele diz o seguinte, ó. Pois eu digo, eu não Alex, é Jesus. Você se acerta com ele. Pois eu digo que se a justiça de vocês, amados discípulos, né, meninas dos olhos de Deus, você é tão especial, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, é para vocês. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior, irmão, como que eu queria trazer aqui um copo d'água? Eu falei isso, eu queria trazer um copo d'água para encher de água e falar, esse copo d'água é a justiça dos fariseus. E eu queria trazer um balde e tacar essa água assim, ó. Só que aí o pessoal ia ter memórias do que aconteceu já no passado na igreja. Alguns irmãos já iam trazer a memória do que já foi, irmão. E a gente ia molhar tudo isso aqui, não ia dar muito certo. Mas Jesus fala, não que a nossa justiça deve ser igual. Não que a nossa justiça deve ser superior. Jesus fala assim, se a justiça de vocês não for muito superior,
a dos fariseus e dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Irmãos, essa afirmação de Jesus veio para acabar, como dizem por aí. Essa afirmação de Jesus, para aqueles que estavam ouvindo Jesus naquele momento, foi um verdadeiro choque. Por quê? Presta atenção. Por que que foi um verdadeiro choque? Porque para aquele povo, para o povo de Israel, os fariseus, eles eram conhecidos como homens extremamente dedicados à Escritura. Os fariseus, eles eram conhecidos, eles eram tidos como pessoas que eram extremamente zelosas. Para nós hoje, a gente lembra de fariseu, a gente já conota isso como algo ruim. Já é xingamento de crente, né? Crente não pode falar palavrão, então você fala assim, seu fariseu. A gente pensa assim, fariseu, a gente já lembra de hipocrisia, já lembra que eles se oporam a Jesus. Porém, para aquele povo, os fariseus eram pessoas extremamente disciplinadas, extremamente zelosas, e eram pessoas respeitadíssimas por causa da sua religiosidade. Os fariseus costumavam estudar a lei, eles costumavam ensinar o povo, e eles costumavam obedecer, eles procuravam obedecer cuidadosamente aos mandamentos de Deus. Eles eram conhecidos como a nata, como a elite da religião da época. Certamente, se tem alguém que agradaria a Deus, não seria um pescador qualquer, como um Pedro. Não, seria o fariseu, seria o Simão, não o Simão Pedro, seria o Simão, o fariseu. Seria esses que estão gastando a sua vida estudando a palavra de Deus. Só que então Jesus se levanta e afirma: a justiça desses homens não é suficiente. E aí, como é que fica? Em outro momento, os discípulos questionam Jesus, porque Jesus fala assim: é muito mais difícil um rico entrar no reino dos céus. É difícil demais. É mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí os discípulos falam assim: mas quem é que então pode se salvar? O choque aqui é basicamente o mesmo. Espera aí. Se os fariseus, eles não são aqueles que são louvados, quem é que vai ser? Se a justiça desses homens não é suficiente, então quem é que vai ser? Em outras palavras, Jesus está dizendo que para fazer parte do seu reino, o próprio Jesus exige algo ainda mais profundo do que ser religioso, como aqueles homens eram. Talvez alguém possa chegar e pensar, vamos lá, recapitular. Jesus, ele veio para cumprir a lei, amém? Já passamos por isso. Jesus, ele veio para ser o cumprimento das profecias, já passamos por isso, amém? Sabemos que tudo isso apontava para Jesus. Jesus é aquele que cumpre. Eu não conseguiria cumprir, Alex? Não, verdade, estamos juntos. Mas Alex, aí a cabeça fica confusa. Porque numa hora Jesus está falando: olha, fiquem tranquilos, sou eu que cumpro. Eu não vim abolir, eu não vim extinguir, eu vim cumprir. Só que agora parece que a gente tem que cumprir. Peraí, numa hora é Jesus que cumpre. Agora a nossa justiça tem que ser maior do que aqueles que trabalhavam a vida toda para cumprir. E Jesus está falando: não é suficiente o que eles faziam. Vocês precisam fazer não mais, vocês precisam fazer muito mais. Quem é que cumpre, afinal? É Jesus que cumpre? É nós que cumprimos? A resposta, irmãos, está no Evangelho. A resposta está nas boas novas. Jesus cumpriu aquilo que nós jamais conseguiríamos cumprir. Você, em toda a sua vida, nunca vai conseguir ser santo como Jesus foi.
Porque Jesus não teve pecado, ele viveu uma vida perfeita. A vida perfeita que nenhum de nós seríamos capazes de viver. Jesus, ele obedeceu perfeitamente à vontade do Pai. Jesus realizou exatamente aquilo que a lei, aquilo que a vontade de Deus exigia. Mas Cristo apenas não viveu uma vida perfeita. Jesus, ele também tomou sobre si a condenação que a lei declarava sobre o pecado, sobre o pecador. Ou seja, mesmo vivendo uma vida perfeita que nós não conseguiríamos viver, Jesus Cristo, ele é condenado. Jesus, ele recebe a punição como se ele fosse o maior dos pecadores, sem nunca ter pecado. Ele cumpre de um jeito que é satisfatório a Deus, mas ainda assim ele enfrenta uma cruz como se ele tivesse realizado todos os pecados que a lei falava para não fazer. Só que ele não fez, ele não cometeu pecado. A punição que a lei reservava para o pecador recaiu sobre a cruz de Cristo. Aquele que nunca pecou, assumiu o nosso pecado e sofreu a penalidade que nós merecíamos. A questão aqui, irmãos, não é uma coisa ou outra coisa. A questão aqui é uma coisa e outra coisa. Porque quando Jesus, ele cumpre aquilo que é da vontade de Deus, ele também nos ordena a obedecer aquilo que é da vontade de Deus. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Por certo, nós não estamos falando das leis civis do povo de Israel. Aquelas leis que regulamentavam a vida civil do povo. Sabe, não pode atravessar fora da faixa, tem que respeitar o sinal vermelho. Claro, a gente não tem isso aqui. Mas eram leis que regulamentavam a vida social do povo. Como que o comércio deveria agir, como que as pessoas deveriam lidar ali com seus negócios. Quando nós falamos, nós não estamos falando das leis civis. Nós também não estamos falando das leis cerimoniais que regiam o culto de Israel. Até porque essas leis não fazem sentido para nós. Irmãos, nós não temos um templo. Por mais que algumas igrejas falem assim, esse aqui é o nosso templo, é o templo sede. Não, não é, não tem mais templo, irmão. O templo era aquele que Deus, ele ordenou, e ele falou, tem que ser assim, assim, assado, e Deus deu a um homem essa incumbência. Não tem mais templo, foi destruído no ano 70 depois de Cristo. As leis ali cerimoniais, religiosas também não fazem mais parte. Só que existem muitos aspectos daquilo que a gente chama de lei moral. Lei moral é justamente aquilo que é bom, que não é bom. Por exemplo, que a gente encontra nos 10 testamentos, nos 10 mandamentos, testamentos, não, né, só tem 2. Nos 10 mandamentos, que a gente vê esses princípios na lei, esses princípios nos profetas, e nós também vemos o próprio Novo Testamento falando disso. Por exemplo, quando a gente fala que Cristo cumpriu a lei e que nós também temos o dever de ser obedientes, ninguém está falando para você que você não deve honrar o seu pai e sua mãe, pelo contrário, é algo que está lá no Antigo Testamento, é algo que o Novo Testamento ele vindifica, é algo que o Novo Testamento fala, tem que fazer isso, você não está livre disso, amém, jovem, amém? Quando nós vemos lá, não matarás, não roubarás, são princípios atemporais, que não estão presos apenas na antiga aliança, mas que são replicados na nova aliança e que valem até os nossos dias. O que muda, irmãos, não é apenas a questão de que certas leis não fazem sentido para nós. O que muda é como nós obedecemos aquilo que Deus determina. É como obedecemos aquilo que Deus determina e revela com a sua vontade. É por isso que a obediência do discípulo de Cristo, a obediência que ele deve exercer, ela não nasce com medo da condenação, como na lei. O judeu, ele tinha exatamente essa mentalidade.
se eu não conseguir cumprir a lei, o que eu preciso, o que eu mereço é a punição. E às vezes a punição não era nem só uma repreensão do sacerdote, uma repreensão do rabino, às vezes o que acontecia era uma pedrada na cabeça. E acabou ali. O discípulo de Cristo, ele exerce essa obediência não por medo da condenação, porque ele sabe que a condenação dos nossos pecados foi lançada sobre Cristo Jesus na cruz. O discípulo de Cristo também, ele não obedece porque ele acredita que ele tem forças para obedecer. Isso aqui é bom, isso aqui é fácil, isso aqui eu vou conseguir fazer. Não. Ele obedece porque ele sabe que não tem forças. Afinal, a gente já viu isso na primeira bem-aventurança. Ele é pobre em espírito, ele sabe que nada depende dele, ele precisa de alguém. O discípulo sabe que depende da graça de Deus. Aquele que é discípulo de Jesus sabe que depende da graça de Deus, e por esse motivo o desejo dele nasce em outro lugar. Não pelo medo, não pela acusação, não porque ele pensa que vai tomar uma chicotada, uma chinelada, uma havaianas de Deus. Não! O discípulo de Cristo, ele obedece porque essa obediência nasce de um coração que foi transformado por Deus. Ele deseja obedecer. Durante muito tempo, irmãos, as pessoas enxergaram a relação com Deus através apenas das lentes da punição. Por que você vem para a igreja? Porque se eu não for, Deus vai lá no meu trabalho e vai falar no ouvido do meu chefe: manda ele embora. Então eu vou para a igreja. A gente por muito tempo enxergou a nossa relação com Deus apenas pelas lentes da punição. A lei era vista assim, era vista como uma constante ameaça. Se você errar, então você vai ser condenado. Mas o Evangelho, irmãos, o Evangelho, a boa notícia de Cristo Jesus, ele muda completamente essa relação. Não porque o Evangelho relativiza o pecado, não porque o Evangelho ele diminui a gravidade do pecado, mas porque agora o Evangelho coloca as coisas sobre uma nova ótica, a ótica do reino de Deus, a ótica do reino de Cristo Jesus. Isso significa que o pecado continua sim, hoje, sendo algo sério. O pecado é algo sério, e a graça de Deus não transforma o pecado em algo irrelevante. Algumas pessoas têm ensinado isso em igrejas evangélicas. Bom, porque se Jesus já fez tudo, e se a graça de Deus é mais do que abundante, então pode pecar, irmão. Vai, peca. Quanto mais você pecar, melhor, porque aí vai ter mais graça. Eu já ouvi isso, irmão, eu não estou mentindo, não. É loucura? É. A graça de Deus, ela não transforma o pecado em algo irrelevante, em algo pequeno. A vida cristã, ela não é uma licença para mim e para você viver de qualquer maneira. Porque agora eu sou crente, e Cristo fez tudo por mim, então eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso fazer o que é errado, porque já está na cruz. Você já dá um trago e você já fala assim: esse aqui já foi lançado na cruz. Você conta uma mentira e fala assim: essa mentira já está na cruz, nem preciso me arrepender. Não. O pecado ainda hoje continua trazendo as suas consequências. Mentiras ainda destroem relacionamentos. Injustiças ainda produzem dor no mundo. Aquilo que nós semeamos, aquilo que nós plantamos, as escolhas erradas ainda nos trazem colheitas amargas. O pecado é real, você não pode fugir disso. Essa é a verdade. A diferença é que o discípulo de Cristo, ele não vive tentando fugir da condenação eterna, porque ele sabe que essa punição já foi lançada sobre Jesus. A diferença é que o discípulo de Cristo vive desejando honrar aquele que o salvou. Eu não faço mais porque eu tenho medo de Deus ficar bravo comigo e agora Ele descontar toda a raiva dele na minha família, no meu filho. Não, eu não faço por isso. Eu obedeço porque eu sei que Ele fez algo muito melhor. E algo que talvez
a gente olha como injusto, porque o único que foi capaz de cumprir a lei de maneira plena é aquele que recebe toda a punição por causa do meu pecado. É por causa disso. Por causa disso que agora eu quero honrá-lo, eu quero cumprir aquilo que ele ordena, não porque eu tenho medo dele me bater, eu quero cumprir aquilo que ele ordena, porque eu amo, porque eu desejo, eu quero fazê-lo feliz. É exatamente por isso que Jesus disse que a nossa justiça tem que ser maior do que a dos fariseus. Porque a justiça dos fariseus era uma obediência apenas por obrigação religiosa. Você tem que ler a Bíblia, irmão, não porque, se eu não ler hoje a Bíblia, Deus vai... se Deus está me vendo. Não, você tem que ler a Bíblia porque você ama isso. Eu vou na igreja porque se eu não for na igreja, o pastor vai mandar mensagem para mim perguntando e eu já não tenho mais desculpa. Já matei o papagaio, o periquito, o peixe, não tem mais nem ninguém para matar. Não. Já dei todas as desculpas. Se eu não vou para a igreja, a Luciana vai ficar me mandando mensagem 6 horas da manhã. A mulherada que diz, né? A mulherada aí, cadê você? Irmã. Não, você tem que vir para a igreja não por causa disso. Você tem que vir porque você ama Jesus. Você ama estar com aqueles que amam Jesus. A nossa justiça precisa ser maior do que a dos fariseus, porque a justiça dos fariseus era obrigação religiosa, porque a justiça dos fariseus era apenas uma preocupação com a aparência, com aquilo que vão falar, com aquilo que vão dizer, com aquilo que vão pensar. Eles conheciam a lei de Deus, eles sabiam aquilo que Deus havia revelado, mas o coração deles ainda permanecia distante, porque eles achavam que o relacionamento com Deus era um comércio, era uma barganha. Então se eu vier, o Senhor vai fazer, então se eu dar, o Senhor vai me dar também. E não é assim. Romanos capítulo 11, Paulo fala, quem é que conheceu a mente do Senhor? E quem é que pôde dar a ele algo para que agora pudesse cobrar? Ninguém. O discípulo de Cristo, ele vive de outra maneira. O discípulo de Jesus, ele leva a sério aquilo que Deus revelou. É por isso que a gente tem trabalhado cada dia mais, irmãos, para que esse momento seja um momento solene. Para que quando você vier ouvir a palavra, você vem para ouvir a palavra. Porque o discípulo de Cristo, ele leva a sério o que Deus revelou na sua palavra. O discípulo de Cristo leva a sério aquilo que Deus revelou e ele deseja a vontade de Deus. Ele quer viver de verdade com Deus, não por medo, não por aparência, mas porque ele tem um coração transformado. Não quer dizer, irmãos, que isso vai ser fácil. Desejar cumprir a vontade de Deus e lutar contra isso aqui, Não, o problema é o diabo. Não, o seu maior problema não é o diabo. Tem uma palavra para a sua vida. O seu maior problema não é o diabo. O seu maior problema é você. O maior demônio que você tem que lutar é contra o demônio que está aqui, no seu coração. Que você pode chamar de consciência, que você pode chamar de... eu falo comigo mesmo, sei lá. O maior problema é esse, irmão. Não quer dizer que vai ser fácil, irmãos. Não quer dizer. Não quer dizer que obedecer vai ser fácil porque é Cristo. É Cristo que me dá a força, então agora vai ser fácil. Não, irmão. Ainda assim, dizer não para o pecado vai ser algo que dói. Dizer não para aquilo que é errado vai ser algo que nos custa. Não, mas quem dá força para fazer isso é Cristo. Sim, mas ainda assim, falar não para o pecado é algo ruim para a nossa natureza. É algo que você não faria, algo que você não escolheria, se dependesse de você. Não quer dizer que pelo fato do Espírito Santo trabalhar na sua vida, o processo para você ser liberto do vício, o processo para você ser liberto de algum pecado de estimação, vai ser assim, do dia para a noite. Pode ser. Às vezes Deus trabalha assim, a gente não sabe. Tem gente que do dia para a noite já não consegue mais colocar a bituca do cigarro na boca. Já dá ânsia, vomita, não quer. Às vezes é um processo. E às vezes é uma luta.
Mas quando nós nos rendemos a Cristo, e quando nós estamos sob o seu governo, até as coisas que são mais difíceis de abandonar, ou talvez as coisas que são complicadas a gente começar a fazer, são coisas que nós começamos a desejar. E a gente começa a desejar pelo motivo certo. Hoje existem coisas que olhando para mim, existem coisas que eu faço, que eu tenho certeza que se dependesse de mim eu não faria. Esses dias eu me peguei mandando mensagem para uma pessoa da igreja, porque ela tinha conversado comigo, a pessoa, e falou assim, fulano da minha família vai fazer uma cirurgia. Eu falei, amém, a gente vai estar em oração. E a gente teve oração. Passou um tempo, eu mandei mensagem, e aí, como é que está o fulano? Como é que está a fulana? E aí eu mandei mensagem, beleza. Quando eu mandei, apertei o enviar, eu pensei, eu falei, uau, o Alex de algum tempo, que às vezes só conhecia Jesus de ouvir falar, nunca pensaria. O Alex não é altruísta assim. O Alex não é bondoso assim em pensar nas outras pessoas. Não, eu sei que eu não sou. O Alex não é uma pessoa, ai que pessoa maravilhosa, ele pensa nos outros. Não é algo meu. Só que agora eu não faço por obrigação, eu faço porque existe algo dentro de mim, que a gente chama de Espírito Santo. Existe algo dentro de você, que trabalha em você, a ponto daquilo que antes você não desejava fazer, agora você deseja. Eu sei que existem pessoas aqui, nessa igreja, que foram libertas de vícios, que foram libertas de um monte de coisa errada na vida. Pessoas que viviam uma vida assim, devassa, uma vida assim, terrível. E que hoje, se alguém perguntar para você, você quer um copo de cerveja? Você fala, sai fora. Você quer um trago aqui de um cigarro de maconha? Você fala, não, sai daqui, cara. E você não faz isso porque você fala assim, porque se eu beber uma cerveja, agora Deus ele vai vir, vai mandar um raio no meio do bar, assim, ó, bum. Não, você não faz porque você acha que isso vai acontecer. Você faz porque você não tem mais vontade. Antes você vivia para isso. Antes você desejava isso. Antes você queria isso. Só que agora é algo que você fala, não quero. Simplesmente. Não quero. Não desejo mais. Deus muda o nosso desejo, a ponto da gente começar a desejar aquilo que nós não desejávamos. E agora que nós desejamos, parece que o que nós desejamos, nós queremos. Não é por obrigação. Não é louco isso? Por isso que o pessoal fala que crente é todo maluco. E é. Principalmente na Viver em Amor. Aqui, irmãos. Já começa do pastor, já começa do irmão que vai ter oportunidade no próximo domingo. Ali, irmão, ali. A gente começa a desejar o que a gente não desejava. Você quer fazer algo que antes você não tem vontade de fazer. Eu já falei para vocês, antigamente o Alex Amaral e banda, sai fora pregar, irmão, meu negócio é cantar. E cantar para todo mundo. Irmão, quando falavam para mim que eu tinha que pregar, era como se me condenassem a 40 chibatadas menos uma. Hoje eu amo fazer isso, irmão. Sabe coisas que antes a gente não desejava e agora a gente passa a desejar, não por obrigação, não porque alguém colocou uma arma na nossa cabeça, mas porque algo aconteceu dentro de você. Mas porque algo foi movido, foi transformado dentro de você. Você fala assim, eu quero isso aí mesmo. E você fala, e eu tomo gosto por isso. Aquilo que você fugia, você não foge mais. Aquilo que você não gostava, agora você gosta. Você fala assim, é isso. Às vezes vir no domingo era um martírio, irmão. A Netflix era muito melhor. Você já tinha avançado, né? Esse pastor que não para de falar, vamos para o próximo capítulo, em nome de Jesus. Só que aí você fala, eu estou gostando de ir. Até esse Alex não para de falar aí, eu estou gostando de ouvir. Deus, ele muda o nosso coração. Deus, ele muda o nosso pensar. É isso que o Evangelho faz. Ele não só muda aquilo que nós fazemos, ele muda também aquilo que nós amamos e como nós amamos.
Você passa a se preocupar com pessoas que não fazem parte da sua família, da sua casa. Você passa a orar e não somente por você. Eu não sei se você já teve essa experiência de você estar orando, e aí você está orando, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Daqui a pouco algo vem do seu coração e você fala assim, e você começa a interceder por outra pessoa. Nem é da sua casa, nem é da sua família. Você lembra da irmã da igreja, do irmão da igreja, e você começa a orar por essa pessoa. Você parou de orar por você. Você acha que você fez isso porque você é bonzinho? Não, isso aí é o Espírito Santo trabalhando no nosso coração. É para essa vida que Jesus nos chama. Uma vida que não é moldada pelos valores do mundo, pela troca comercial. Ó, se eu orar por você, você ora por mim? Não, irmão, eu oro mesmo. E se lá atrás você virar as costas, você me dá uma facada, amém, Deus sabe de tudo. É uma vida que também não é vivida de aparência. Eu não escolho o que eu vou cumprir. Eu só falo, eis-me aqui, Senhor. Todo mundo faz isso? Não. Eu faço isso sempre? Certamente não. Mas Deus vai trabalhando no nosso coração. Deus, Ele vai mudando o nosso coração, vai mudando a nossa mente. Jesus nos chama para uma vida de submissão, simplesmente pelo fato de que nós o amamos. É aquela velha história que talvez você já ouviu outro pastor contando. Você ama seu filho por quê? Quem é pai, quem é mãe? Você ama seu filho só porque ele tirou boas notas na escola? Não. Você dá um puxão de orelha. Você cobra. Mas o seu amor, ele não está validado porque ele tirou 9,2. Tinha que ser 10. Não. Você assim o ama. E pelo fato de você o amar, esse relacionamento é saudável, porque muitas vezes o nosso relacionamento com os nossos filhos não são saudáveis. Mas pelo fato de você ter um relacionamento assim com o seu filho ele faz, não porque ele acha que você vai bater nele, ele acha que você vai colocar ele de castigo, ele faz porque eu sei que meu pai gosta, eu sei que meu pai vai ficar feliz comigo, eu sei que meu pai vai ficar orgulhoso de mim. Essa é a vida do cristão. Aquilo que Deus ele tem falado para você fazer, pense nisso. Você não deve fazer porque, Deus é um homem muito mau com um chinelo na mão, que ele fala, passa. Que é terrível isso, né? Cadê os filhos aí? Passa. Não, mãe, não. A gente faz isso, né? Esses dias eu tentei fazer com o Felipe, só que não deu certo. Dei risada, não. Eu falei, não, Deus, você não pode. Tem que ser sério. Não. A criança já começa a chorar antes, né? Ou quando o pai e a mãe falam assim, quando chegar em casa, é o pior trajeto da sua vida. Mas eu não obedeço a Deus porque ele está com um chinelão na mão falando assim, passa. Eu obedeço a Deus porque Ele me ama, eu o amo, eu quero ver Ele feliz. Num relacionamento saudável, não é isso? Você faz algo para a sua esposa, para o seu marido, por quê? Porque eu quero ver ele feliz, ver ela feliz, não é isso? Deveria ser. Não é para você esfregar na cara. As irmãs, amém, irmãs? Deus está falando com as irmãs hoje. Não é para daqui a 5 anos. Você vai lá, lembra? Em 1942. Calma, varão, já manda esse vídeo já manda esse vídeo para varão. Os varão aí, que bom, os varão vai vir tudo no discipulado de homens aí, dá esse glória aí. No relacionamento você faz porque você ama a pessoa, você quer ver a pessoa bem. Não é que Deus precisa da nossa obediência para Ele ser Deus. Ele é Deus. Mas certamente, irmãos, você fazer e colocar um sorriso no rosto do Senhor, isso não tem preço. Aquele que não precisa de nada, que não tem falta de nada. Já pensou ele olhar para mim e para você e falar assim, que orgulho. É difícil. É difícil. Mas nem que seja uma coisinha que você mudou. Nem que seja uma coisinha que você começou a fazer. Deus olhava assim, olha, tá vendo? Era diferente. Quando eu peguei, quando estava na planta, rapaz, era terrível. Agora a gente capinou, preparou o terreno, mudou o coração.
Jesus nos chama para viver uma vida de justiça muito superior à dos fariseus, porque essa é a verdadeira vida que Ele tem para nós. Essa é a verdadeira vida que Cristo, Ele nos concede. Uma vida que conhece a vontade de Deus, uma vida que passa a desejar a vontade de Deus, uma vida que passa a praticar a vontade de Deus. Não será fácil, irmãos, mas sempre será o melhor caminho. Que Deus, Ele tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Se coloque de pé no seu lugar.